Você nasceu, e isso já foi sua primeira traição. A vida não pediu permissão para te enfiar neste buraco de carne e osso, ela simplesmente te jogou aqui. E agora, você precisa carregar o peso de existir. Cada batida do seu coração é uma lembrança. Você está preso. Cada respiração é uma conta que você não pediu para pagar. Bem-vindos ao Vontade Cega, onde a verdade não usa anestesia. Schopenhauer sabia. Ele viu o que nós fingimos não ver. Existir é sofrer. Não é drama, não é melancolia adolescente. É física pura. É biologia. É metafísica. Imaginem uma máquina perfeita, construída para nunca parar de querer, que nunca se satisfaz, que devora tudo e sempre quer mais, que consome prazer como combustível e produz sofrimento como resíduo. Essa máquina somos nós. Schopenhauer chamou de vontade. Cega, irracional, insaciável. É ela que move o mundo, que nos move, e é ela que nos condena. Vocês acordam querendo. Querem comida, querem sexo, querem reconhecimento, querem dinheiro, querem amor, querem paz. Mas quando conseguem uma coisa, a máquina já quer outra. Sempre. É um buraco sem fundo. E quando não conseguem, sofrem pela falta. E quando conseguem, ficam entediados, vazios, até a máquina querer de novo. É um círculo perfeito de miséria. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre dois polos, a necessidade e o tédio. Entre a dor de não ter e o vazio de ter. Não há escapatória, não há zona de conforto real, só há o pêndulo eterno da insatisfação. Dostoiévski pegou essa verdade filosófica e a transformou em carne viva. Seus personagens são laboratórios humanos onde essa dor existencial explode em cores. Raskolnikov, em Crime e Castigo, não mata apenas uma velha usurária. Ele mata a ilusão de que pode escapar da culpa de existir. Ele pensa que pode transcender a moralidade, se colocar acima do bem e do mal, como um Napoleão. Mas a consciência é implacável. Ela o devora por dentro como um câncer. Raskolnikov descobre que não basta matar o corpo. A culpa ressuscita a vítima dentro da sua cabeça. Ela vive lá, sussurrando, corroendo, lembrando. O crime se torna uma prisão maior que qualquer cela física. Porque a cela física você pode escapar, mas como escapar de si mesmo? Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov, vai ainda mais fundo. Ele não mata ninguém com as próprias mãos, mas suas palavras envenenam a mente do meio-irmão Smerdyakov. Se Deus não existe, tudo é permitido, ele diz. E Smerdyakov leva a filosofia às suas consequências lógicas. Mata o pai deles. Ivan descobre que as ideias também matam, que o pensamento tem sangue nas mãos. Mas o personagem mais visceral de Dostoiévski é o homem do subterrâneo, de Memórias do Subsolo. Ele é pura consciência ferida. Um homem que vive no porão da existência, roendo a própria alma. Sou um homem doente, um homem malvado. Ele começa, mas ele não está doente por acaso. Está doente de consciência, doente de liberdade, doente de existir. O homem do subterrâneo nos mostra o que acontece quando a consciência se volta contra si mesma. Ele é inteligente demais para aceitar as ilusões consoladoras da sociedade, mas fraco demais para criar suas próprias ilusões. Então, ele vive na terra de ninguém entre a verdade insuportável e a mentira reconfortante.
E essa terra de ninguém é o inferno. Vocês conhecem essa dor. É aquela que aparece às 3 da manhã, quando o celular não distrai mais, quando as séries enjoaram, quando as drogas legais ou ilegais perderam o efeito. É o peso no peito quando perceberam que conquistaram tudo o que queriam e ainda se sentem vazios. É o horror de estar consciente em um mundo que não faz sentido. É a sensação de estar assistindo um filme onde vocês são, ao mesmo tempo, ator e público, mas o roteiro é incompreensível. E não adianta fugir. A dor da existência nos persegue como nossa própria sombra. Podemos correr para o trabalho, para os relacionamentos, para as viagens, para as conquistas, mas ela está sempre lá, esperando. Nos intervalos entre as distrações, nos silêncios entre as palavras, nas pausas entre os prazeres. Schopenhauer dizia que somos como porcos-espinhos no inverno. Precisamos nos aproximar para não morrer de frio, mas quando nos aproximamos demais, nos ferimos com os espinhos uns dos outros. Então ficamos numa distância dolorosa, perto o suficiente para sofrer, longe o suficiente para nos sentirmos sozinhos. Essa é a condição humana. Não é um acidente, não é uma falha que pode ser consertada. É a natureza mesma de estar vivo, de ser consciente, de carregar essa maldição chamada eu. Jung viu que estava vindo. Como um profeta do inconsciente, ele previu nossa época. Uma humanidade órfã de símbolos, cortada das raízes da alma, navegando sem bússola espiritual no oceano do materialismo. Nós não apenas sofremos sem direção, sem ritual, sem sentido. Para Jung, o ser humano moderno vive uma amnésia espiritual devastadora. Perdemos os mitos que davam sentido à dor. Perdemos os rituais que transformavam o sofrimento em sabedoria. Perdemos a conexão com os arquétipos, essas imagens primordiais que conectavam nossos ancestrais aos padrões profundos da existência. Agora temos o vazio puro, cristalino, industrial, esterilizado. Vejam ao redor. Vivemos na época da hiperconectividade, mas nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos. Temos mais informação do que qualquer geração anterior, mas menos sabedoria para processá-la. Temos mais entretenimento, mas menos encantamento. Temos mais opções, mas menos propósito. Jung chamaria isso de pobreza espiritual em meio à abundância material. Os arquétipos eram como faróis no oceano da psique. O herói que enfrentava dragões externos e internos, a grande mãe que nutria e destruía, o sábio que guardava os mistérios da transformação, a sombra que integrava nosso lado escuro. Esses símbolos viviam dentro de nós, nos guiavam através das crises existenciais, davam forma ao caos da experiência humana. E hoje? Hoje nossos heróis são influenciadores vendendo curso de como ficar rico em 30 dias. Nossa grande mãe é a Netflix, que nos nina com conteúdo infinito para nunca precisarmos enfrentar o silêncio. Nossos sábios são algoritmos que nos dizem o que comprar, o que sentir, o que pensar. Nossa sombra é negada, reprimida, projetada nos outros através das redes sociais. Consumimos símbolos vazios, fabricados em laboratórios de marketing, testados em grupos focais, otimizados para gerar engajamento, não transformação. Vivemos numa Disneylândia psicológica, onde tudo é colorido, seguro e profundamente falso. Jung falava da noite escura da alma, aquele momento inevitável em que o ego se dissolve, as máscaras caem e enfrentamos o vazio absoluto. Nossos ancestrais tinham rituais para isso, tradições milenares que os guiavam através dessa escuridão necessária. Xamãs, padres,
anciãos que conheciam o mapa do território sombrio da alma. E nós? Nós temos terapia de 50 minutos, antidepressivos que cortam tanto a dor quanto a alegria, apps de meditação que transformam a contemplação mística em produtividade pessoal, stories no Instagram para documentar nosso sofrimento como conteúdo. Vivemos a crise espiritual mais profunda da história humana, como se fosse um problema de saúde mental a ser medicado. Jung dizia que os sintomas neuróticos são muitas vezes a psique tentando desesperadamente nos reconectar com algo sagrado que perdemos. A ansiedade pode ser um chamado para a introspecção. A depressão pode ser um convite para descer ao mundo subterrâneo da alma. O vazio pode ser o espaço necessário para que algo novo nasça. Mas aqui está o paradoxo que Jung descobriu. Esse vazio não é apenas destruição, é também possibilidade. Quando todas as ilusões desmoronam, quando todas as máscaras sociais caem, quando o ego se despedaça como vidro, algo autêntico pode emergir. Jung chamava de individuação, o encontro com o self verdadeiro, não o eu social, mas o eu essencial. Dostoiévski mostrava personagens esmagados pelo absurdo da existência, crucificados na própria consciência. Jung mostrou que podemos integrar esse absurdo, dançar com nossa sombra, fazer as pazes com nossos demônios internos. Não eliminá-los, isso é impossível, mas integrá-los, transformar veneno em medicina. Jung descobriu que os contos de fada, os mitos antigos, os sonhos, são mapas para essa jornada. Eles nos mostram que o herói sempre desce ao mundo subterrâneo antes de encontrar o tesouro. Que a princesa precisa dormir 100 anos antes de despertar transformada. Que o ouro alquímico nasce da matéria mais vil. Mas isso exige coragem, exige encarar o abismo sem piscar, exige abraçar a própria escuridão como parte necessária da luz. A sociedade moderna nos ensina a fugir da dor, a evitar a confrontação, a buscar apenas o prazer. Jung nos ensina o oposto, que o crescimento vem justamente do que mais queremos evitar. E vocês, filhos da era digital, têm uma vantagem terrível e uma maldição única. Vocês veem o vazio com clareza cristalina. Sem as ilusões religiosas que consolavam seus bisavós, sem as utopias políticas que animavam seus avós, sem as promessas de progresso que iludiam seus pais. Vocês nasceram no desencantamento completo do mundo. Isso é aterrorizante, mas também é uma oportunidade histórica. Vocês podem construir sentido do zero. Não precisam herdar os mitos mortos de outras épocas. Podem forjar sua própria relação com o sagrado. Ou podem se afogar na ausência dele. A escolha é de vocês. Mas escolher? Escolher é inevitável. Mesmo não escolher, é uma escolha. Chegamos ao fim, mas o fim, como diria Jung, é sempre um começo disfarçado. A serpente que morde a própria cauda. O ciclo eterno da morte e renascimento. O vazio moderno que sentimos não é um acidente cósmico, não é uma falha do sistema, não é um bug que pode ser consertado com mais tecnologia, mais terapia, mais consumo. É o resultado inevitável de uma espécie que se tornou consciente demais para as ilusões simples, mas ainda não corajosa o suficiente para abraçar a verdade nua e crua da existência. Dostoiévski nos mostrou, com a precisão cirúrgica de um anatomista da alma, que a dor da consciência é inescapável, que carregar o fardo da liberdade é um peso que esmaga os mais fortes, que conhecer o bem e o mal é uma maldição disfarçada de bênção. Seus personagens são todos nós, condenados à consciência, presos na cela da própria mente. Jung nos mostrou que podemos transformar essa condenação em libertação, que a descida ao inferno pessoal
pode ser o caminho para o paraíso interior, que integrando nossa sombra, abraçando nossos demônios, fazendo as pazes com nossa escuridão, podemos encontrar uma luz que não precisa negar a treva para existir. Schopenhauer nos mostrou que a vontade cega nos condena ao sofrimento eterno, mas também nos dá a força titânica para suportá-lo. Que aceitar a natureza trágica da existência não é derrotismo, é sabedoria, é parar de lutar contra a correnteza e aprender a navegar nela. A dor não é um bug no sistema da existência, é o próprio sistema. É a prova irrefutável de que estamos vivos, conscientes, capazes de sentir. Os mortos não sofrem, os inconscientes não questionam, os robôs não se angustiam. Só nós, os condenados à consciência, temos o privilégio amargo de carregar esse peso. E privilégio é exatamente a palavra certa, porque sentir dor significa estar vivo, questionar significa ter mente, sofrer significa ter alma. A alternativa ao sofrimento consciente não é a felicidade, é a morte. Física ou psíquica, tanto faz. É a anestesia total, o apagamento completo, o vazio que não sente nem o próprio vazio. Então, quando o vazio vier, e ele virá, sempre vem, é pontual como a morte. Não fujam, não tentem tampar o buraco com consumo, com pressa, com barulho, com relacionamentos, com trabalho, com álcool, com drogas, com sexo, com comida. Sentem com ele, conversem com ele, façam amizade com ele. Ele tem algo a ensinar sobre vocês que mais ninguém pode ensinar. O vazio é a linguagem que a existência usa para falar conosco. É o convite para descermos mais profundo, para irmos além das aparências, para encontrarmos quem realmente somos quando tiramos todas as máscaras. E a maioria das pessoas prefere ficar surda, prefere o barulho constante ao silêncio revelador. Aqui no Vontade Cega, nós não oferecemos sentido pronto para consumo. Não vendemos otimismo de farmácia. Não prometemos que tudo vai ficar bem se vocês comprarem o curso certo, lerem o livro certo, seguirem a fórmula certa. Oferecemos algo mais raro e mais valioso. Oferecemos o espelho, o reflexo verdadeiro, sem filtro, sem retoque, sem mentira piedosa. E a maioria das pessoas, quando vê o próprio reflexo real, prefere quebrar o espelho do que encarar o que está lá dentro. Prefere destruir a verdade a confrontar a própria realidade. É mais fácil culpar o espelho do que aceitar o rosto. Mas vocês ainda estão aqui. Chegaram até o fim. Isso significa algo. Isso significa que vocês têm algo que a maioria perdeu. Coragem. A coragem de olhar sem desviar. A coragem de sentir sem anestesia. A coragem de existir sem pressa de escapar da própria existência. Isso significa que vocês são corajosos o suficiente para sangrar em silêncio e continuar respirando. Para carregar o peso sem reclamar do fardo. Para dançar mesmo sabendo que a música vai acabar. E essa coragem, essa disposição de encarar o abismo de frente, é a única nobreza real que existe neste mundo. Não a nobreza do sangue, do dinheiro, da fama, mas a nobreza de quem olha para o vazio e não pisca. Até a próxima descida ao abismo. Até o próximo encontro com o que somos quando paramos de fingir ser o que não somos. Aqui é o lobo abissal e vocês acabaram de olhar no espelho mais honesto que existe.